Então, ó, bom dia. Na aula de hoje eu vou acabar a parte de ótica, de espelhos esféricos, vou falar de espelho convexo e vou fazer uma tabelinha com vocês para a gente treinar as posições dos objetos e tal, que vai facilitar a nossa vida. O pessoal de exatas, se você é de exatas e você está atrasado, isso vale para quem é do pré-vestibular também. Se você está atrasado em física ou matemática, deixa o que está atrasado para trás. Começa a fazer a partir de agora a parte de geometria espacial e a parte de ótica. Por quê? Eu vou revisar as partes importantes que eu dei. Então, essas partes revisadas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer listas, a gente vai revisar com listas ao longo do ano aí, com as listas de exatas. Então, com isso, o pessoal de exatas vai conseguir completar todo o conteúdo e eu fazer todas as listas, vai ter correção dessas listas e tudo mais. E quem for do pré-vestibular também vai conseguir colocar as coisas em dias através dessas listas, tá? Então eu vou fazer esse esquema, eu vou fazer dessa maneira. Beleza? Alguma dúvida? Vocês entenderam? Sim ou não? Então, fera. Então vamos lá. Na aula de hoje eu vou falar de óptica. E o assunto é espelho convexo. Que ruim, tô tomando caneta, hein? Tá? Espelho convexo. Então, ó, o que a gente precisa traçar? Os raios do espelho convexo. Tá? Muito. Tá? Então, aqui está o espelho convexo. Que burro, né? Aqui está o espelho convexo, não é esse aqui, não. Espelho convexo. E eu vou colocar o objeto aqui. O objeto está nessa posição aqui. Que posição que é essa? Essa posição é entre o foco e o vértice. Tá bom? Posição entre o foco e o vértice. Ah, faltou um detalhe. Faltou desenhar o foco do outro lado. Deixa eu prolongar aqui. Faltou o foco aqui. Tá. O que vai acontecer? No espelho convexo, o raio que vem paralelo, raio paralelo, passa pelo foco. Lembra, ó? Você tem que lembrar. Paralelo pelo foco, paralelo. Tá bom? Pelo centro, nele mesmo, pelo vértice, mesmo ângulo. Então, ó. Aqui, ó. Fechou? Então ele passa para cá. Mas só que esse raio é um raio pontilhado. Então, na verdade, ele tem que voltar. Bom, beleza. Qual que é o outro tipo de raio? Você se perdeu no desenho? Eu faço de novo. Ó. Óptica. Espelho. Convexo. Tá?
15, 8, 4, 0, 3. Então, espelho convexo. Foco, foco, centro, vértice. Ó, então vamos lá. Aqui está o objeto. A posição do objeto é muito importante. Ó. O objeto está entre o foco e o vértice, tá bom? O objeto está entre o foco e o vértice. No espelho convexo, quem vem paralelo passa pelo foco. Só que o foco do espelho convexo vai estar aqui dentro. Então, ele vai passar para cá. Como é um espelho, o raio não vem nessa parte de dentro do espelho. Então, eu só vou deixar pontilhado. Então, ó, ele é refletido assim. Um raio refletido. É assim que formou o raio. Tá claro isso para todo mundo? Sim ou não? Sim ou não? Beleza. Então, ó, o que eu vou fazer? Agora, quem vem pelo vértice, o raio que veio pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. E aqui eu faço o prolongamento. Por que eu faço o prolongamento? Porque esses dois raios não vão se encontrar, nem esse nem esse. Então eu faço um prolongamento. O que aconteceu nesse prolongamento? Os raios se encontraram aqui dentro. Se os raios se encontraram aqui dentro, eu formei a imagem. Que tipo de imagem é essa? Imagem virtual. Se ela é virtual, necessariamente ela é o quê? Direita. E nesse caso ela é menor. Ó, concluímos a trilogia. Qual que é a trilogia? A trilogia da imagem virtual. Por quê? A imagem virtual você forma. Porque qual que é o tipo de imagem virtual? É todas aquelas que você vê no espelho. Tudo aquilo que você se vê no espelho, aquilo ali é uma imagem virtual. Ela está se formando atrás do espelho. A gente tem 3 tipos de espelho: plano, convexo e côncavo. Pergunta: se você observa uma imagem no espelho côncavo, essa imagem virtual, ela é o que mesmo? Direita, verdade. Porque sempre que ela é virtual, ela é direita. E maior. Certo? Então, ó, virtual e maior é côncavo. Virtual e menor é convexo. Virtual e igual é plano. É sempre assim. O Nesp, eu vou fazer esse exercício da Unesp com vocês. O Nesp tinha 3 espelhos e ele perguntava: as imagens formou nos espelhos, tinha uma imagem menor, uma maior. E eu posso até fazer um exemplo aqui, que é esse exemplo da Unesp. Ó. Então, ó, exemplo. Espelho 1, espelho 2 e espelho 3. Bom que todas as canetas estão funcionando. Ó. Formei 3 imagens atrás do espelho. É o que tá na apostila? Ele não tô com a apostila aqui, não sei. Mas provavelmente. Provavelmente é. É. Aliás, não confirmou aí. Ó, tô com a imagem atrás dos 3 espelhos. Fiz uma versão diferente, né?
porque o da Unesp é o... Ah, não. Ah, depois eu faço. Não, deixa ele, depois eu faço ele. Ó, o que vai acontecer? Esse daqui, que espelho é esse? Côncavo. E esse último aqui? Convexo. E o do meio? Plano. Você pode errar um exercício desse? Não. Isso aqui, ó. Não, 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 não. Pode errar um exercício desse? Não pode. Tá? Então, ó, você só precisa dominar isso. Então, ó, essa formação de marca. Você viu que eu não falei de conta nenhuma e já tem vários exercícios de vestibulares que você não precisa dar conta. Ele só quer saber. O da FAMERP, se eu não me engano, do ano passado, também não tinha conta. Ele era um pouquinho mais complicado, porque ele te confundiu um pouco no texto, mas também, se você dominasse isso daqui, já era. Tá claro isso? Muito claro. Então, beleza. Ó, eu vou dar um outro exemplo, depois a gente faz todos os exercícios, que é o exercício da Unicamp. Ele colocou uma imagem. Eu só vou fazer um pedaço da bola aqui, tá? Só para você ter uma ideia que isso daqui é um espelho. Ele colocou uma imagem do Jerry, do Tom e Jerry. Vocês sabem o que é Tom e Jerry? Oh. Ah, não. Não, mas que Tom e Jerry é antigo, hein? Tom e Jerry, eu era criança, já existia faz uns 20 anos já. Mais até, né? Tom e Jerry deve ser o começo do... Mas o nosso era colorido, o meu também era. O meu também era colorido. O nosso era colorido. Passa até hoje, Tom e Jerry, que loucura. Oh, então, ó, ele dava uma imagem do Jerry aqui, né? E ele colocava o ratinho. Eu não vou fazer o ratinho, tá? Ele colocava o ratinho aqui numa imagem. Esse aqui é um ratinho. Isso, na bola de Natal, é. Ele colocava a imagem aumentada na bola de Natal. E ele falava que isso aqui é um espelho côncavo. Tá? Espelho côncavo. Tá correto esse tipo de imagem no exercício? Pode ser. Não está. Por quê? No espelho côncavo, que tipo de imagem você esperava? Menor. Muito bem. Tá certo? Então, ó, esse que é o esquema que vocês precisam saber. Fantástico. Agora, ó, eu vou dar uma aprofundada, tá? Eu vou dar uma aprofundada. Super menor não é quando é invertida? Eu falei errado, eu falei errado, eu falei errado, eu falei errado, 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 errado. O espelho é convexo, desculpa. O espelho é convexo, né? Aqui ele é convexo, ó. Convexo. Tá? Convexo. Aí ele saiu maior e na verdade a gente quer menor. Tá? Por isso que dá o erro. Né? Porque a parte refletor é essa daqui. Ele é igual a esse, ele é convexo. Então a gente esperava menor. Tá? Esse aí que foi o esquema da Jurema. Beleza? Ó, agora eu vou falar dos sinais.
É importante os sinais? Sinais é vida. Porque se você não dominar os sinais, você não consegue fazer os exercícios que envolvem conta. Isso. A superfície refletora é convexa. Tá? Então, ó, beleza. Então vamos lá. Ó, eu vou dar eu vou fazer uma tabelinha aqui com vocês, que o que acontece em cada uma das situações. Ó, o foco, se o espelho é côncavo ou convexo, tá? Então, ó, a primeira coisa tem que estar relacionado com o foco. Se o espelho é côncavo ou convexo. Ó, depois eu vou te dar uma dica. O foco no espelho côncavo, ele é positivo. No espelho convexo, ele é negativo, tá? O foco no espelho côncavo é positivo, no espelho convexo, ele é negativo. Como que você sabe se o foco é negativo? Ó, você pode lembrar da tabelinha, mas tem uma dicasinha, ó. O foco, o espelho côncavo, os raios convergem. É maior do que zero. Positivo. No espelho convexo, os raios divergem. Menor do que zero. Negativo. Sempre vai ter que projetar o raio para trás do espelho. No espelho convexo, sempre. Tá? Sempre vai ter que projetar um raio para trás do espelho. Tá? Então, ó, espelho côncavo, os raios convergem. E no espelho convexo, os raios divergem. Negativo. Beleza? Sim ou não? Tá bom. Então, ó, é o que a gente sabe dos raios. Agora, eu vou falar do objeto e da imagem. A imagem pode ser real ou virtual. O P está relacionado com o objeto. O P' está relacionado com a imagem. Depois eu vou fazer uma tabelinha falando o que é cada um. O que é P, o que é P'. Tá bom? Ó, se a imagem é real, o P' é positivo. Se a imagem é virtual, o P' é negativo. Tá? E se o objeto é real, positivo. Se o objeto for virtual, negativo. A chance do objeto ser virtual é quase nula, mas tem. Mas assim, essa é a ideia. Tá bom? Pode falar. A única imagem que se forma no convexo é uma imagem virtual. Tá? A única imagem que se forma no convexo é virtual. Tá bom? Tá? Ó, lembrando-se que no foco, nem o côncavo e nem o convexo formam imagem. No foco, você não forma imagem. No convexo, só forma imagem quando o objeto está posicionado entre o foco e o vértice. Beleza? Isso aí tem que ficar claro para vocês. Sim ou não? Tá. Ó, essa tabelinha aqui, ó, é fundamental, hein? Se você não souber o sinal aqui, tá tudo errado, hein? Você precisa dominar esses sinais aqui, tá? Então, isso é importante. Agora tem uma outra coisa que está relacionado à imagem ser direita
e ser invertida. Direita, invertida, que é o I. O I é o tamanho da imagem. Se a imagem é direita, ela está para cima. Se ela está para cima, você acha que é positivo ou negativo? Positivo. E invertida, ela está para baixo. Então, consequentemente, ela é negativa. Tá? Ó, isso é vida. Tá bom? Se você sabe isso, você acerta todos. Se você sabe isso, mais a formação das imagens, você acerta todo o exercício de geometria de ótica. Tá? Claro que o exercício que envolve espelho plano, às vezes ele requer que você conheça geometria plana bem, porque sempre vai ter um lancinho de geometria plana. Mas espelhos esféricos e lente, que eu vou falar mais para frente, não tem erro. Espelho esférico e lente não tem erro, tá? Beleza. Se vocês sabem tudo isso, tá todo mundo fera. Agora eu vou fazer um glossário. Não é glossário. O F é o nosso foco. O P é a distância do objeto ao espelho. O P' é a distância da imagem ao espelho. Eu vou falar do aumento daqui a pouco. O I é o tamanho da imagem. O O, que não apareceu aqui, é o tamanho do objeto. Pera? Então, ó, o P é a distância do objeto ao espelho, o P' é a distância da imagem ao espelho, o I é o tamanho da imagem e o O é o tamanho do objeto. Tá claríssimo isso? Assim, ó, nossa, isso aí tá na veia. Falou, deu tudo certo. Sim ou não? Tá. Posso fazer um teste? Ah, vocês precisam de um tempinho para copiar? Sim. Então, ó, rolando o tempo. Rolando o tempo. 5 segundos para copiar. Uba, 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 para. Na hora que vocês estiverem prontos, vocês me falam. É a fimose. Isso aí. A Marília ficou espantada com isso aí. A Evelyn perguntou um negócio. Ah, eu respondi para ela. É igualmente, eu vou falar. Quer dizer, eu acho que ela. Eu respondi, não respondi? Eu vou falar ainda do aumento. Você nunca viu na escola, fimose? Ela nunca viu. Fimose? É. Ela é boba. Da florzinha? Da florzinha eu não conheço, não. Como que é da florzinha? Lembra aí que você me fala. E aí, todo mundo fera? Posso ir para outra folha?
Então, show de bola. Ah, cadê minhas folhas? Ah, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, ó. Ó. Então, agora é a hora de a gente fazer o teste. Aqui é a posição do objeto. Tá? Posição do objeto. Então, vamos lá. O objeto está entre o vértice e o foco. O espelho é côncavo. Foi legal. Essa aí foi legal. Ixi, desfocou aqui. Gostei. Uma flor é igual uma pétala, mais uma petalinha. Que legal. Então, ó, a posição do objeto entre o vértice e o foco, o espelho é o côncavo. Imagem tamanho e eu vou colocar posição, orientação da imagem. Tá? Orientação da imagem. O que você entende com orientação da imagem? Se ela tá para cima ou se ela tá para baixo, tá? Para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Isso que é orientação. Então, para cima ou para baixo, tá? Beleza? É que eu não achei uma palavra perfeita. Eu acho que porque posição eu estou usando para o P e para o Pelinho. Então, orientação é se ela é para cima ou se ela é para baixo, tá? Então, agora, ó, eu quero ver todo o conhecimento de vocês. Eu estou num espelho côncavo e a minha imagem, o meu objeto, está entre o vértice e o foco. Se o meu objeto está entre o vértice e o foco, que tipo de imagem eu tenho? Virtual. Muito bem. Virtual. Qual é o tamanho dela? Igual, maior ou menor? Maior. E qual é a orientação dela? Direita ou invertida? Direita. Lembre-se sempre que se é virtual, tem que ser direita. Virtual, direita. É sempre esse esquema da Jurema, hein? Virtual e direita. Agora, ó, o objeto está para trás do foco e antes do centro de curvatura. E o espelho é côncavo de novo. Que tipo de imagem eu tenho? Real. Se é real, ela é o quê? Direita ou invertida? Invertido. E qual é o tamanho dela? Ela é maior ou menor? Ou igual? E essa aí teve um cri-cri-cri, hein?
Maior. Pensa assim, ó. Quanto mais, se o espelho é côncavo, mais próximo do espelho, se o espelho é côncavo e a imagem está mais antes do centro, essa imagem é maior. Tá? Espelho côncavo e o objeto está antes do centro, a imagem é maior. Espelho côncavo, objeto antes do centro, a imagem é maior. Tá? Então, ó, espelho côncavo, objeto antes do centro, a imagem é maior. Ó, tá vendo? Porque virtual ela é maior, real antes do centro ela é maior. Em cima do centro ela é igual e depois do centro ela é menor. Sempre assim, quase todos. Beleza? Então, ó, se a posição do objeto agora está para trás do centro e o espelho é côncavo, a gente sabe que é real, menor e invertida. Tá claríssimo isso? Agora, ó, eu coloquei uma imagem entre o vértice e o foco, só que o espelho é convexo. Que tipo de imagem o espelho convexo vai formar? Virtual. E essa imagem, qual é o tamanho dela? Menor. Se é virtual, necessariamente é direito. Porque sempre que for virtual, é direita. Sempre que for real, é invertido. Ó, essa tabela é muito importante. Por quê? Se você está no exercício de primeira fase, não vai dar tempo de você desenhar os raios. Não vai dar tempo de desenhar os raios. Você precisa ser rápido. Então, o que você faz? Bate o olho aqui e que você vai saber as possíveis posições. Então, ó, você bate o olho e já verifica as possíveis posições com relação aos espelhos. Então, ó, se você dominar essa tabela e essa daqui dos sinais, se você dominar a tabela de baixo e a dos sinais, a chance de você errar um exercício de ótica é muito baixa. Como que é mesmo, Sado? Não entendi porque naquela outra tabela, no espelho côncavo, que outra tabela, não é essa? Ah, essa aqui. É essa? Tá. Eu não entendi porque na outra tabela, no espelho côncavo, a imagem é real e direita. Não, mas ó, aqui tem várias tabelas. Ó, eu tenho essa tabela aqui, depois eu tenho essa tabela aqui e depois eu tenho essa. São várias tabelinhas aqui. Entendeu? Então, ó, se é real, aqui eu só estou falando o sinal. Então, ó, por exemplo, se o objeto, a distância do objeto é o espelho e for real, ela é positiva, tá? Se a imagem for real, esse P' é positivo. Se a imagem for virtual, P' é negativo. Mas não, esse virtual aqui não está relacionado com esse invertido, entendeu? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui tem a ver com tamanho. O tamanho da imagem é positiva quando ela é direita e negativa quando ela é invertida, tá?
Ó, Isabela, aqui no caso do foco, você perguntou, não entendi muito esse sinal do foco. Não. Ah, o quê? Aqui sim. Quando ela é invertida, ela é negativa. Então, ó, daqui a pouco a gente volta na outra folha. Mas quando ela é invertida, ela é negativa. Tá certo? Se ela é direita, ela é positiva. Tá certo? Ó, o foco sempre é assim. Se o espelho é convexo, é negativo. Se o espelho é côncavo, é positivo. Tá? Sempre é nesse esquema. Pensa que é negativo e positivo. Tá bom? Ó, a gente pode até testar o sinal aqui, ó, né? Por exemplo, nesses três primeiros, o foco é positivo, porque o espelho é côncavo. Nesse daqui, o foco é negativo, espelho convexo. Ó, imagem virtual, imagem virtual. Nesses dois casos extremos, o pelinho é o quê? Positivo ou negativo? Faltou a imagem. Aqui tá faltando? Negativo. Muito bem. Ah, imagem no côncavo. Ah, o igual. Ah, eu não ia colocar, não. Vocês querem que eu coloque? Eu coloco. Sim? Então, ó, quando o P é igual ao centro, no côncavo, a imagem necessariamente é real, o tamanho dela é igual. Se é real, tem que ser invertido. Beleza? É a posição do côncavo quando é igual. Fera? Fera. Então, ó, essa tabela aqui vai ajudar muita gente, tá? Então, você sabe que sempre quando for virtual, o pelinho é negativo. Sempre quando for real, o pelinho é positivo. Ó, e você viu que é uma coisa, é uma relação direta, ó. Se ela é virtual, o pelinho é negativo. Só que a imagem é positiva, porque ela é direita. Então, é sempre trocado. Aqui, o pelinha é positivo. Só que o tamanho da imagem, o i, é negativo, porque é invertido. Então, ó, o pelinha e o i sempre têm sinais trocados. Se você sabe o sinal do pelinha, você sabe o sinal do i. Se o pelinha é negativo, o i é positivo. Se o pelinha... Qual que eu falei mesmo? Se o pelinha é positivo, o i é negativo. Se o pelinha é negativo, o i é positivo. Tá claro isso para vocês? O pelinha e o i sempre tem o sinal trocado. Sim? Então, ó, fechou. Agora eu vou falar da fórmula. Então, equação de Gauss. Equação de Gauss. Essa equação de Gauss é a famosa 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Famosa equação de Gauss. Que até como que é da história da florzinha lá? Uma flor tem uma pétala mais uma petalinha. É isso aí. Tá? Então, esse é o esquema da Jurema. Uma flor é uma pétala mais uma petalinha, isso aí. Então, ó, uma flor, uma pétala mais uma petalinha. Você gosta de couve? Fechou? Uhum. Afogadinho. Então, ó, fera. Fera. Ó, eu não vou escrever de novo, porque agora vocês já sabem. Eu escrevi aqui atrás o que é cada um, tá? O que é foco, o que é P, o que é pelinha, tá? Então eu não vou escrever de novo. A outra fórmula é a fórmula do aumento linear.
ou transversal. E tá acabando todas as canetas. A é igual a I sobre O. O aumento, que essa palavra aumento? Ele está te mostrando quantas vezes a imagem ficou maior ou quantas vezes essa imagem ficou menor em relação ao objeto. Ó, I sobre O, tá? O aumento é I sobre O. Ou o aumento é menos P' sobre P. Por quê? O aumento também pode ser negativo. O aumento é negativo quando a imagem é invertida, né? Porque imagina, eu estou no sentido para baixo do eixo Y. Então esse aumento vai ser positivo ou negativo. Bem, tem mais uma relação? Tem. I sobre O é igual a menos P' sobre P, tá? Você pode usar qualquer uma dessas fórmulas no aumento. Ah, qual que eu vou usar? Depende do que o exercício está te dando, tá? Essa última aqui, ela é um pouquinho mais especial. Por quê? Essa última aqui é uma relação entre as distâncias que o objeto e imagem estão do espelho e o tamanho de objeto e imagem, respectivamente. Cuidado com essa. Porque ela liga, se você tem o tamanho de um objeto e da imagem e você quer saber, não tem o P', por aqui que você vai usar. Ó, isso daqui é o que você precisa de fórmula. Claro que tem mais algumas coisas que eu já falei lá atrás, que é o quê? O foco é a metade do raio do espelho. Tá? O foco é a metade do raio do espelho. Isso é uma coisa que você precisa lembrar. Tá fera isso? Fera ferida no corpo, na alma, no coração? Sim ou não? Pera, pode falar. Pode falar. Ó, o A, eu vou escrever aqui que é o A. O A é o aumento. Tá? A primeira fórmula é uma relação do aumento. O aumento é I sobre O, uma razão entre I sobre O. A segunda, o I e o I é o tamanho da imagem e o O é o tamanho do objeto. Aqui, P' e P. O que é P'? Distância da imagem ao espelho e o P é a distância do objeto ao espelho. Esse A aqui está mostrando para a gente quantas vezes a imagem vai ser maior ou menor quando você usa determinado tipo de espelho. E essa última é uma relação entre os tamanhos da imagem e do objeto com as distâncias que a imagem e o objeto está do espelho. Tá? Então, essa daqui é bem utilizada. Tá? Então, você pode usar qualquer uma dessas três formas. O que você vai usar vai depender do exercício. Aí, deixa eu fazer alguns exercícios para você ter o esquema da Jurema aí na sua cabeça. Tá claro? Claríssimo. Dúvidas, sem dúvidas. Ninguém te segura. Eu preciso de um exercício para te dar um exemplo desse aí. Tá? Na próxima aula, segunda-feira, a gente faz um exercício aí que vai envolver esse esquema aí da Jurema. Tá? Que é esse cara aqui. Não vou falar mais de matemática depois. Então, ó, mas o aumento, o sinal já sai automático com esses daqui. Na verdade, o aumento ele é positivo se a imagem, se a imagem for direita, o I é positivo. Então, o aumento é positivo. Se a imagem for invertida, o I é negativo, o aumento é negativo, porque o O vai ser sempre positivo. Beleza? Fechou? Então,
eu acho que a gente encerrou. Por aqui não sobrou pedras sobre pedras, hein? E aí, vocês estão sentindo com o poder da ótica? Não é gostoso, ótica? É muito bonito. Sim. Sim, é gostoso e sim, você tem o poder da ótica. É legalzinho. Não, é legalzão. Mais ou menos. Mais ou menos de você gostar ou mais ou menos de você ter o poder? Dos dois. Que ruim. Tá? Então, beleza. Então, eu vou mencionar alguns exemplos que tem do dia a dia que às vezes vocês ficam confusos. Ó, presta atenção. Retroprojetor, projetor de cinema, esse tipo de coisa é sempre projeção. Se você tem que jogar a imagem na parede, essa imagem tem que ser real. Se você projeta a imagem em alguma coisa, essa imagem é real. Anota isso, hein? Se você projeta a imagem em algum lugar, essa imagem é real. Toda imagem que é formada com espelho, que você vê atrás do espelho, né? Essa imagem é virtual. Agora, tudo que você precisa jogar a imagem no anteparo para produzir essa imagem é real. Então, automaticamente, esse espelho tem que ser um espelho côncavo. Tá? O único espelho que produz imagem real é o espelho côncavo. Tá bom? E é isso. Esse é o esquema. Tá claro isso para vocês? Então, ó. Vai ter plantão? Não, ainda não. Na semana que vem a gente começa com o plantão, com a mentoria. Começa com tudo, hein? 2 isso, matemática? O que é 2? Bateu aqui. Hoje tem plantão de química? Não, também não. Ó, e a de prisma. Ó, não, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Física não tem nenhuma, então tá bom. Física não tem nenhuma, então tá tranquilo. Tem sim, tem. Qual que é? Ah, última de som. Entendeu? Ficou um pouquinho mais preocupante. Mas né, a gente resolve. Pode ficar tranquilo. Que aí vai ter 3 listas, né? Não, tudo bem. Eu tiro dúvida da lista de Prisma. Eu vou fazer mais exercícios da lista de Prisma na volta. A lista de Prisma, eu tiro dúvida, eu faço um plantão na aula. Não vai ter problema, porque eu tô com bastante tempo. Então, assim, a lista de Prisma eu faço um plantão na aula. E aí as outras 2 a gente faz o plantão fora. Então, fechou. Então, ó, 1, 2, 3, aquela aprovação bonita. E aí, vocês estão confiantes na aprovação? Eu tô. 1, 2, 3, aprovação.